Economia, Juliana Rosa. Juliana, você tá bem, Juliana? Tudo bom, Inês? Estou bem. Ontem conversávamos, Juliana e eu, e como alguns assuntos que a gente acaba debatendo, eles não, eles são desafiadores, né, para a gente explicar, mas eles têm muita importância, mas são desafiadores para explicar. Então, Chato, né? O falar de reforma o tributária, não famoso era? Reforma tributária. são temas chatos, mas eles são temas importantes, né? É importante, tem coisa que é interessante, tem coisa que é importante. O desafio é tornar interessante o que é importante, mas o fato é importante. Então, o tema de hoje, temos uma ata do Copom falando do aumento da incerteza fiscal. Peraí, uma ata do Copom falando do aumento da incerteza fiscal é de arrepiar, você fica preocupado, você fala, bom, por que o Copom está soltando uma ata falando do aumento de incerteza fiscal? Porque isso tem relação com o curso da taxa de juros e pode ter um efeito grande sobre a economia. Não é isso, Juliana? Pois é, a gente vê que é o Banco Central fazendo um alerta, olha, essa discussão aí pode levar a uma queda menor de juros. Então foi bem claro aqui o recado hoje do Banco Central. Boa tarde aí para o nosso ouvinte também, para Fábio, Débora, para Boa todo tarde. mundo que está aí com a gente. Então, Eneg, aí esse Banco Centralês, né, que a gente brinca que é uma linguagem super técnica, a gente pode puxar alguns pedaços aqui do texto, primeiro para sentir que o Banco Central ele fala muita cautela, fala muita incerteza, então ele falou muito essas palavras, cautela, incerteza, o tempo todo no texto, tanto em relação às questões domésticas quanto em relação ao mercado internacional. Olhando aqui para a gente, ele fala muito claramente que ele está mais preocupado agora com essa discussão da meta. Então, ele coloca aqui, olha, no parágrafo 13, ele fala aqui, ó, a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas são importantes para ancorar as expectativas de inflação. Então, ele fala assim, olha, o comitê reafirma a importância da firme persecução dessas metas. Aí ele vai voltando, aí lá na frente ele volta também. O comitê avalia que a redução das expectativas de inflação requer uma atuação firme, tanto da política monetária, ou seja, Banco Central, como também a reputação do arcabouço fiscal. Ou seja, ele vai dando aqui vários recados, aí depois ele volta no assunto, ou seja, ele realmente vai falando sobre a importância, o comitê reforça a importância do esforço, da disciplina fiscal, então ele fala muito o quanto que, na verdade, está um recado muito claro de que a mudança da meta, ou se não tiver muito claro que o governo, mesmo mudando a meta, vai continuar seguindo o equilíbrio das contas públicas, que isso ele está avisando na linguagem dele ali, que isso pode custar a paralisação da taxa de juros em patamares maiores, né? Isso é muito ruim para a gente, né, Inês? A gente está falando aí de juros que podem cair menos, com isso dificultando a recuperação econômica, né? O crescimento da nossa economia, o pagamento das dívidas, investimentos das empresas. E, para completar, a gente não pode vacilar, e aí ele coloca aqui, no momento, o Campos Neto até falou agora há pouco também no evento do Bradesco, falando que, olha, a situação internacional está piorando, né? Ele fala, os Estados Unidos estão com juros altos, pode até que não suba mais, mas a gente também tem um desafio de baixar o nosso juro com os Estados Unidos com juro alto por muito tempo, que é um desafio para países emergentes. Fala que está preocupado com dólar, com petróleo, quanto que isso pode impactar a inflação. Estava pegando aqui, os trechos aqui do Campos Neto, e ele fala assim, o prêmio fiscal, volta a falar, olha só, da questão das contas públicas, o prêmio fiscal seria o pior cenário para países emergentes se o prêmio fiscal ganhar importância nessa discussão de juros dos Estados Unidos. Então, não só está escrito, como falado hoje, a preocupação com o mundo, que está mais difícil, né?
com o dólar que pode subir, com esse juro alto nos Estados Unidos e tal, e fazer um alerta falado. Olha, pior cenário vai ser aumentar esse risco com a desconfiança de compromissos de equilíbrio das contas públicas do Brasil. Então, enfim, o recado está mais claro impossível, viu, Eneg? Lembrando para quem está escutando que quando você fala em crescimento econômico, o Brasil vai ter mais crescimento, menos crescimento, não significa que a nossa vida fique igual com maior ou menor crescimento. Porque senão fica parecendo que a Juliana está falando de coisas da chamada macroeconomia e que não atingem a nossa vida. Eu posso viver tão bem quanto eu vivo com pouco crescimento. Então não vai fazer diferença. Não. Quando não há crescimento econômico, a nossa vida piora e piora muito. Quando há crescimento, a nossa vida melhora. É importante deixar isso claro, né, Juliana? Exatamente. Está mais nesse processo que tem muita gente me perguntando, Eneg, como é que vai ser a economia aí final do ano e ano que vem, né? E o pessoal, eu até entrevistei o Instituto de Desenvolvimento do Varejo e Comércio, acho que vai ser um Natal melhor, o pessoal vai conseguir chegar no Natal com menos endividamento agora, principalmente desenrola, mas também o processo agora de queda de juros e inadimplência ainda está em patamar alto, mas a gente vê que parou de subir. E a grande questão para o ano que vem, para a gente de fato ter um PIB melhor, mais emprego, né, uma situação de maior crescimento, tem muito a ver com essa queda de juros, porque é um juro caro demais. O varejo fala, olha, com esse juro está muito difícil, porque é o juro que a gente paga para capital de giro, é o juro que a gente está com dificuldade para poder, enfim, expandir, conseguir investir e tal. Então, essa questão do juro é muito citada pelos setores da economia como sendo fundamental para que a gente tenha um crescimento maior. Né? Você tem uma possibilidade de crescer mais ano que vem, 2%, 2,5% e tal, a gente tem chance de ter um crescimento maior caso o juro possa cair mais, né? Então, tem uma ligação direta essa questão da expectativa de queda de juros. E a gente precisa fazer o nosso dever de casa. Essas cascas de banana, hoje a gente está acompanhando a reforma tributária, a própria Haddad falou que não é a reforma ideal e tal, que dá nota 7, né? Mas que é melhor do que o sistema atual, que é nota 2 e tal, mas se cada hora ficar enfiando uma exceção, um negócio que é para simplificar vai continuar complicado, né? Então não dá para a gente ficar colocando casca de banana para a gente mesmo tropeçar num ambiente internacional que já está complexo, né? É isso aí, Juliana Rosa, Economia é com você, não adianta. E a gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado. Beijão, até amanhã.